sobre isso agora. Tá. Então, inicialmente, tem alguns conceitos que eu acho que eles são importantes, né? Tipo, o conceito de corrosão, que ela é a deterioração de um material. Muitas vezes, na maioria das vezes, ele é um material metálico, mas também pode acontecer com materiais não metálicos. E essa corrosão ela é causada por ações químicas ou eletroquímicas sofridas no meio ambiente mesmo. E às vezes tem tipo algum esforço mecânico que não é natural, né? Mas também geralmente é natural, causada pelo meio ambiente mesmo. E só que as consequências dessa corrosão pode causar algumas alterações que elas são prejudiciais e indesejáveis, né? Como, por exemplo, o desgaste, a variação química ou as modificações da estrutura, né, de algum metal ou de algum equipamento, por exemplo. Então, pode fazer com que esse material ele não seja mais útil para aquela função que ele foi utilizado após sofrer a corrosão. Então, também a corrosão é um processo espontâneo que modifica a durabilidade e o desempenho dos materiais. E muitas vezes, esses materiais, né, que são ligas metálicas ou os metais mesmos, eles estão presentes em vários locais no nosso dia a dia, como, por exemplo, em estruturas metálicas enterradas ou submersas, como, por exemplo, oleoduto, gasoduto, tem mineroduto, tanque de armazenamento de combustível. Estão presentes também nos meios de transporte, como, por exemplo, trens, aviões, navios e automóveis. Tem também estruturas metálicas sobre o solo ou aéreas, que já é postes de iluminação, por exemplo, tem linhas telefônicas, instalações industriais, viadutos e também equipamentos eletrônicos, que aí são torres de transmissão de estações de rádio, tem televisão, radar, antenas, mais ou menos nessa linha, assim, no geral, estão presentes nesses locais. Estão submetidos à corrosão, por serem materiais metálicos, né? E, portanto, tipo assim, essas instalações, elas estão sujeitas a sofrerem corrosão e precisam de altos investimentos para que sejam protegidas e, tipo, durem mais para aquela função que ela foi estabelecida. Então, a importância, de modo geral, assim, da corrosão é que pode acontecer muitos problemas por causa da corrosão, como nas indústrias, indústrias químicas, por exemplo, tem também em meios de transporte, meios de comunicação, na odontologia também, na medicina, em obras de arte, como tipo, monumentos e esculturas, são possíveis de sofrerem corrosão e gerarem alguns problemas e transtornos, né? Então, esses problemas, eles geram perdas econômicas, né? Tipo, as perdas diretas que elas se relacionam aos custos, como, por exemplo, para substituir peças ou alguns equipamentos inteiros também, né? Que, tipo, não são mais úteis. Também precisa do custo da mão de obra e da energia, então, tipo, já é um bom investimento. E também tem as perdas indiretas, né? Que são, por exemplo, as paralisações acidentais, que às vezes precisa parar algum processo industrial ali, por exemplo, para você fazer a manutenção, às vezes limpar alguma coisa que precisa, ou trocar as peças. Então, tipo, isso faz com que aconteça uma estagnação naquele processo e às vezes tem alguma perda indireta de capital, essas coisas. Também tem a perda de produto, muitas vezes, por exemplo, em algum oleoduto, gasoduto que sofreu algum problema, né, de corrosão, às vezes você precisa substituir todo aquele material que está ali, então acontece muita perda de produto. Tem perda de eficiência também, contaminação de produtos, com os produtos gerados pela corrosão. Então tem várias perdas e precisa de muito investimento por causa que esses metais, que eles são utilizados muito no nosso dia a dia, eles são passíveis de corrosão. Só que além disso, eles estão relacionados também a questões de segurança. Eles comprometem a segurança porque acontece, por exemplo, algumas fraturas repentinas em automóveis, em algumas instalações, elas podem causar desastres. Esses desastres podem levar à morte. Por exemplo, quando há tipo vazamento de alguma tubulação de gasolina ou de gás natural,
gera explosão e incêndio em grandes proporções, e isso pode levar à morte. Então, a segurança também é muito importante. A corrosão também está ligada nessa interrupção de comunicações, porque às vezes a corrosão ela compromete os cabos telefônicos e essas coisas assim. Também está relacionada à preservação de monumentos históricos, porque muitas vezes a poluição atmosférica e também, tipo, alta possibilidade de presença de ácido sulfuroso ou sulfúrico, eles vão tipo, corroer esses materiais metálicos e também não metálicos, como tipo mármore e concreto, eles são muito utilizados em esculturas e esses monumentos, então às vezes acaba comprometendo também a preservação desses monumentos históricos. E também está relacionado aos casos de benefício. Oh, não, calma. E também tem os casos de benefício da corrosão, né? Ela não é totalmente ruim. Às vezes a corrosão, o produto gerado pela corrosão, ela forma como se fosse uma película de proteção para aquele material. E isso é muito importante, né, nessa questão industrial. Como, por exemplo, tipo, aços inoxidáveis, quando eles sofrem oxidação, eles formam uma película que protege o óxido de cromo, se não me engano. Tem também, por exemplo, a anodização do alumínio, em que tipo, a oxidação dessas peças de alumínio que estão presentes em um ânodo de uma cuba eletrolítica, ela gera uma proteção também ali. E tem também a fosfatização das superfícies metálicas, que permite uma maior aderência das tintas, por exemplo. Então, tipo, a corrosão não é totalmente ruim, tem alguns benefícios na indústria e tudo mais. Agora, falando mais do capítulo 2, sobre as reações de oxidação, né, ou oxidação e redução, temos considerações gerais que elas são importantes. Então, como eu já disse antes, na verdade eu não lembro se eu disse, mas a corrosão ela é um processo espontâneo. Então, tipo, ela acontece através de reações químicas e eletroquímicas que ocorrem na superfície, especialmente na superfície do material, podendo esse material ser metálico ou não. Então, alguns mecanismos de proteção, né, que evitam essa completa destruição dos materiais utilizados, como, por exemplo, o controle que é feito pelas propriedades do produto da corrosão, porque o composto metálico formado, ele vai servir como uma barreira, né, como eu disse, com uma película de proteção entre o meio corrosivo, que o metal está inserido, e o próprio metal. E dessa forma diminui um pouco a velocidade de corrosão e faz com que proteja por mais tempo, né, esse material. Também tem materiais que eles são resistentes à corrosão e eles podem ser facilmente corroídos quando em um meio específico. Então, tipo, por exemplo, o ouro e a platina, elas são intactas ao meio comum, tipo, o ar, por exemplo, mas quando elas estão misturadas em ácido clorídrico ou nítrico, por exemplo, elas não são resistentes e sofrem corrosão. Tem também o alumínio, que ele é resistente a ácidos oxidantes, mas quando estão presentes em mercúrio, em um meio que tem mercúrio, ele sofre corrosão. E por isso que, tipo assim, tem alguns materiais que no meio comum eles são resistentes, mas em meios específicos eles também sofrem corrosão. Às vezes a corrosão ela acaba sendo mais difícil em meios comuns. Por isso, para usar adequadamente algum material, é importante a gente estudar qual que é o material utilizado, se ele é metálico ou não. Então, é importante saber o estudo do material, tem que saber o meio corrosivo em que ele está inserido, se é um meio adequado ou não, como nessa situação aqui, que eu falei, né, do ouro, da platina. E tem que saber as condições em que esse material está nesse meio. Isso vai ajudar tipo, esse estudo completo vai ajudar a gente a encontrar alguns métodos mais adequados de proteção e modificação do projeto, para tipo, não comprometer o projeto e às vezes errar alguma coisa lá. Então, alguns conceitos iniciais que eles são importantes é que para estudar a corrosão é necessário aprender tipo, alguns conceitos sobre eletroquímica, mas especificamente sobre oxidação e redução. Então, de acordo com o conceito mais antigo, assim, a oxidação ela acontece quando uma substância ela ganha oxigênio, tipo simplesmente isso, e a redução acontece quando uma substância ela
perde oxigênio. Só que em questões, em termos de elétrons, né, tipo, em um conceito um pouco mais atual, esse conceito relacionado a elétrons diz que a oxidação ela ocorre quando há perda de elétrons por uma espécie química, e a redução ela ocorre quando há o ganho de elétrons por uma espécie química. E em outros termos também de conceitos relacionados ao número de oxidação, que é o NOx, essa abreviação aqui, a oxidação ela vai acontecer quando há um aumento algébrico, tipo, simplesmente um aumento no valor ali do NOx de um elemento químico. E a redução ela acontece quando há uma diminuição algébrica, uma diminuição no próprio valor ali do NOx de um elemento químico. Então, por exemplo, tem essa reação aqui de combustão do magnésio, que é representada por essa equação química. Então, aqui dá para perceber que o magnésio ele sofreu oxidação, porque o NOx dele inicial era zero, porque substâncias simples aqui, quando estão no seu estado elementar, se não me engano, tem o NOx zero. Então, ele sofreu oxidação, porque ele aumentou o valor do NOx, porque ao perder elétrons, ele se tornou mais positivo, digamos assim. E aqui também o oxigênio, ele sofreu redução, porque o NOx inicialmente era zero, também é uma substância simples aqui, no estado elementar. E como ele ganhou elétrons, ele se tornou, tipo, o NOx ele sofreu uma redução e ficou negativo. Então, tipo, quando normalmente, essas aqui são as semi-reações de oxidação e redução, né? Dessa aqui. E normalmente quando os elétrons eles aparecem somados aqui a partir do produto, é porque aconteceu uma oxidação, porque significa que está perdendo esses elétrons, e que normalmente quando esses elétrons estão aparecendo na parte dos reagentes aqui de uma semi-reação, é porque está acontecendo uma redução, né, quando está somado, porque significa que ele está ganhando elétrons e se tornando um pouco mais negativo o NOx, e aqui está tornando um pouco mais positivo. Então, a substância redutora é o agente redutor. Então, o magnésio, como ele sofreu oxidação, e aqui, por exemplo, ele ganhou oxigênio na situação aqui, perdendo elétrons e aumentando o valor do NOx, ele é considerado um agente redutor. O agente redutor é aquele que vai sofrer oxidação, provocando a redução em outra substância que também está ali na reação. E a substância oxidante, o agente oxidante, nesse caso vai ser oxigênio, porque o agente oxidante é aquele que vai provocar oxidação em outro elemento que está ali na reação, sofrendo redução. Ou seja, tipo, os elétrons que são perdidos pelo magnésio são recebidos pelo oxigênio. Então, por isso que classifica os dois como agente oxidante e agente redutor. Então, aqui as reações de oxirredução. Então, essas reações, que são chamadas de oxirredução, são reações que há essa variação do NOx de forma simultânea, ou seja, tipo, quando acontece a oxidação, que é a perda de elétrons, também acontece a redução, que é esse ganho de elétrons dentro dessa reação. E ela é uma reação simultânea, né? Como eu já falei. Então, essas reações, o agente redutor, como eu disse, ele vai ser a substância que contém o elemento que vai provocar a redução em outro. Ou seja, ele vai provocar o ganho de elétrons por outro elemento e, consequentemente, ele sofre oxidação, perdendo esses elétrons que foram cedidos. E já o agente oxidante, ele vai ser a substância que contém o elemento que provoca a oxidação em outro, provoca a perda de elétrons e, consequentemente, ele vai sofrer redução, ganhando esses elétrons que foram perdidos. Então, aqui tem uma tabelinha que tinha lá no capítulo 2, que eu achei legal trazer aqui, porque é bem didática. Traz alguns termos importantes, tipo oxidação, vai acontecer quando há o aumento do valor do NOx, que nem aconteceu lá com o magnésio, que foi de 0 para mais 2, então há um aumento no valor do NOx por causa da perda de elétrons. A redução, ela acontece quando há uma diminuição do valor do NOx, como por exemplo no caso do oxigênio, que passou de 0 para menos 2, porque o oxigênio ele acabou ganhando esses elétrons que foram cedidos pelo magnésio. Então, por isso que é uma reação simultânea, porque eles estão sempre interligados. Também o agente oxidante é aquele que vai receber elétrons,
né, provocando oxidação em outro elemento ali. Então, ele vai receber elétrons, sofrendo redução e diminuindo o NOx. Foi o que aconteceu com o oxigênio. Já o agente redutor, ele vai provocar redução em outro, sofrendo oxidação. Então, ele vai doar elétrons para outro elemento, aumentando assim o seu NOx. E aqui também o elemento oxidante é a mesma coisa do agente oxidante, só que é de forma mais específica, tipo, o agente oxidante seria a substância, o oxigênio, que é o O2, e aqui o gás oxigênio, no caso, né, que é o O2, e o elemento oxidante seria especificamente o O2, que ele vai diminuir o seu valor do NOx recebendo elétrons, e o elemento redutor, por exemplo, o elemento redutor é aquele que vai, tipo, provocar, né, a redução em outro elemento, aumentando o seu NOx por doar elétrons. Então, aqui tem alguns mecanismos dessas reações que acontecem, porque, como disse anteriormente, tipo, essas reações elas acontecem por causa da transferência de elétrons entre essas duas semi-reações. E por isso, tipo, isso pode ser verificado em 2 experimentos que eu trouxe aqui, que estava lá na parte do capítulo também, que vai falar sobre a reação entre o magnésio e a solução de ácido sulfúrico. Então, primeiro, tipo, tem esse experimento aqui que é um pouco mais simples, que nesse tubo de ensaio aqui foi colocado uma placa de magnésio numa solução aqui de ácido sulfúrico, e dá para perceber que o hidrogênio gasoso, ele vai se desprendendo aqui e a massa dessa placa de magnésio, ela vai sendo diminuída, porque ela está cedendo esses elétrons aqui para o hidrogênio. E vai acontecer, tipo, a liberação dos seus íons aqui na solução, por isso que vai diminuindo essa massa. E o que acontece é que, tipo assim, os elétrons que eles são cedidos pelo magnésio aqui, eles são recebidos pelos íons H+, que eles são transformados em átomos de hidrogênio e depois em moléculas de hidrogênio. Tem também outro experimento aqui para verificar essa transferência de elétrons, que é necessário, tipo, você pega 2 fios de cobre, e um desses fios você deve unir ele a um fio de magnésio também, e você envolve isso ao redor de uma lâmpada. Aí você mergulha em uma solução com ácido sulfúrico aqui, não deixando com que essa pontinha se encoste nessa aqui, né? Para criar um circuito. Então, tipo, quando você segura a lâmpada e mergulha esses fiozinhos aqui na solução de ácido sulfúrico, a lâmpada ela vai acender, porque é um fluxo de elétrons que foram cedidos aqui pelo magnésio e foram transferidos aqui para esse fio de cobre, passando, né, nesse condutor metálico. Então, é importante, tipo, a gente saber qual que é esse sentido de transferência dos elétrons, né, uma reação de oxirredução, principalmente por causa dessa corrosão, para estudar como essa corrosão funciona. Então, geralmente, como o agente redutor é aquele que vai provocar a redução, sofrendo oxidação, perdendo elétrons, e o agente oxidante é aquele que vai provocar a oxidação, sofrendo redução e recebendo esses elétrons, o sentido, né, desse fluxo de elétrons, ele vai ser sempre do redutor para o oxidante, do agente redutor para o oxidante, ou seja, daquele que está sofrendo oxidação para aquele que está sofrendo a redução. E é isso, a minha parte. Ok, Júlia. Eu anotei aqui os questionamentos. A gente vai passar. Tiago, você está aí com o seu material? É o seguinte, Júlia, nós vamos conversar sobre a questão do capítulo 3 e 4, porque eles são essenciais, não só para o seminário do Tiago, mas para todos os outros seminários. Né? Ele é fundamental. Então, a gente vai tentar redistribuir isso. Provavelmente hoje não dá tempo. Mas vamos nos organizar. Vamos lá. Tiago, consegue projetar? Daí a gente volta comentando sobre isso. Oi, eu tô aqui com trabalho. Então, você tem aí na sua tela, do lado direito,
ao lado do sair, né, você sai do Teams, tem um quadradinho, você vai entrar nele lá e compartilhar, né, você entra e tem compartilhar tela. Ah, tá aí na tela? Tá vendo? Está na tela, sim. Aí você tá. precisa... Isso, está no modo de apresentação já. Não está no modo... agora sim, agora está no modo de apresentação. Aí, tá ok? Então, novamente, vou fechar meu microfone aqui. E você tem aí, né? Nós estamos ainda em 7h30, você tem aí até umas 8 e pouquinho para poder fazer sua apresentação. Uhum. Ok? Tranquilo? Tá, então, tranquilo. Vou fechar aqui o meu microfone, então. Então, boa apresentação para você. Todo mundo consegue ouvir o Tiago, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá. Tá, eu vou explicar as formas, os mecanismos e os meios da corrosão. Então, primeiramente, a corrosão é um modo de destruição do metal progredindo através de sua superfície. Então, ela tem várias formas de ocorrer esse processo. Primeiramente, tem a corrosão uniforme, ela se processa em toda a extensão da superfície, ocorrendo perda uniforme de espessura. Então, ela ocorre em toda a região do material. Tem por placas, que a corrosão ela se localiza em regiões da superfície metálica, com isso formando escavações. Então, ela tem certas regiões de ação, né? É como se tivesse tirado um pedaço do material. A corrosão alveolar, ela se processa na superfície metálica, formando escavações semelhantes a alvéolos pulmonares. Então, nesse processo, a escavação ela tem um formato de circunferência, né? Tem a corrosão puntiforme, se processa em pequenas áreas da superfície, com isso formando pits. Então, a superfície metálica ela fica cheia de buraquinhos. No caso desses pits, para verificar a extensão do processo corrosivo, é preciso considerar o número de pits por unidade de área, o diâmetro e a profundidade. O mais importante desse processo, né, é para saber qual é a profundidade desses pits, né? Então, usualmente procura-se medir o pit de maior profundidade ou tirar o valor médio entre os pits com as maiores profundidades. Com isso, a relação entre o valor do pit de maior profundidade e o valor médio dos pits mais profundos dá-se o nome de fator pit. E quanto mais esse fator se aproximar de 1, haverá maior incidência de pits com profundidades próximas. Voltando às formas, tem a corrosão intergranular, ela se processa entre os grãos da rede cristalina do material metálico, e tem a corrosão intragranular, se processa nos grãos da rede cristalina do material metálico. Então, a intergranular, o processo ele ocorre nesse espaço que fica entre os grãos do metal, né? Já a intragranular, ela não respeita esse espaço e vai direto neles, né? Tem a corrosão filiforme, ela se processa sob a forma de finos filamentos, mas não profundos, que se propagam em diferentes direções. Então, é um filamento, né, que tem esse material corrosivo e de acordo com a reação,
a corrosão ela se espalha pelo material, né? Como se fosse a formação de um rio. Tem a corrosão por esfoliação, ela, o processo dela é como se tivesse fatiando o material e formando esse amontoado de folha neles. Nessa imagem aqui de baixo, ela é o processo de corrosão por esfoliação feito em uma liga de alumínio. Ela exemplifica melhor esse processo. Tem a corrosão grafítica, ela é mais comum em ferro fundido, e nesse processo, né, o ferro ele vai se desgastando, e como o ferro fundido ele é rico em carbono, depois do processo fica uma parte mais escura no material, e essa parte mais escura é o grafite. Já a corrosão de desensificação, ela ocorre em ligas de cobre e zinco, na qual no processo o zinco ele se separa do cobre, né? Ele deixa o cobre exposto, e com isso ele muda a coloração, né? Ele fica com uma coloração amarelada nesse material. Tem a corrosão de empolamento pelo hidrogênio. Esse é mais comum de ocorrer em meios ácidos, que durante o processo químico é produzido o hidrogênio em sua forma gasosa, e ele tende a sair do material, mas como ele fica preso no metal, ele não consegue sair, aí forma esse inchado aqui. Já na corrosão em torno do cordão de solda, né, no cordão de solda, ele deposita outros elementos metálicos. Aí, com isso, eles entram em contato com a solda e formam uma mistura de metais. Aí, com essa mistura de metais, tem muitos potenciais de oxidação, que isso pode desencadear uma corrosão. Já de acordo com estudos, as formas de corrosão localizadas, como por exemplo alveolar, o puntiforme intergranular e intragranular, são mais prejudiciais aos equipamentos. Embora a área de ataque delas sejam pequenas, as perfurações podem ocorrer em um pequeno período de utilização do equipamento. Já entre os fatores que estão envolvidos mais frequentemente são relação entre áreas catódica e anódica, né? Que basicamente, para ter a corrosão, tem que ter o cátodo, do ânodo e o contato entre eles. Outro fator é a aeração diferencial, variação de pH e produtos de corrosão presentes na superfície metálica ou formados durante o processo corrosivo. Já entre as heterogeneidades que podem originar a corrosão localizada, podem ser citadas o material metálico e o meio corrosivo. Já nos mecanismos básicos da corrosão, tem o mecanismo eletroquímico, ele se baseia na transferência de elétrons e geração de energia. É basicamente o mecanismo que a gente viu nos exemplos das formas de corrosão, né? Essas formas, elas se ocorrem do mecanismo eletroquímico.
Elas podem ocorrer em água ou soluções aquosas, na atmosfera, no solo, em sais fundidos, e tem o mecanismo químico. Ele se baseia na degradação da matéria, e o principal exemplo é a decomposição, né, óbvio, e pode ocorrer em altas temperaturas, por ação de vapores, em solventes orgânicos livres de água e em materiais não metálicos. Já nos meios corrosivos, tem um dos meios é a atmosfera e a água. Aí eu trouxe a chuva ácida meio que para relacionar os dois, que na queima de combustível libera o CO2 e uma taxa de enxofre, né? Porque alguns combustíveis, como o diesel, ele possui enxofre. Aí, com isso, ele vai para a atmosfera, entra em contato com a água das nuvens e forma o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, e o HNO3, que é o ácido nítrico. Aí, com isso, forma a chuva ácida, que traz problemas principalmente para a biodiversidade. Já com isso, outros meios. Pode ocorrer no solo, né, que tem como consequência o aumento do pH, pode tornar o solo infértil, e outro meio que pode ocorrer é nos alimentos, que é por meio da decomposição, né. Outro meio são os produtos químicos, né, eles são fabricados em laboratório. E tem as substâncias fundidas, né, que é um meio realizado entre metais. Então, esse meio das substâncias fundidas, elas são o principal que a gente vê desde o começo, né, que é realizado entre metais. Tá bom. Acabou, Thiago? Aham, Rápido, hein? sim. Eu saí, né? Não tá vendo minha tela mais, não. Não, você saiu Ah, já. tá. Né? O seu é o capítulo 5, 6 e 7, né? Isso. 7. Só ver. 6 e 7. Tá. Amanhã é o Rafael que fala sobre heterogeneidade. Ok. Vamos lá, vamos voltar então aqui no material da Júlia, primeiramente. Júlia, você pode projetar aí para nós, por favor? Posso sim. Pessoal, primeiramente, né, os outros... Pode falar, quem chamou aí? Felipe, Jardeci tá aí, Josiane, Lucas, Matheus, Murilo, Raimundo, Santiago, né? Nós estamos só com 9 alunos aqui. 9, 10, 11 alunos. Tá, ok. Tem pouca gente essa turma? É isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? É mais ou menos as coisas. Bom, primeiramente, os colegas que estão aí gostariam de fazer pergunta para a Júlia e para o Tiago, começando para a Júlia inicialmente, né? Vamos concentrar aqui na parte que a Júlia apresentou. Na verdade, a parte, né, referente ao grupo dela é 1, 2, 3 e 4, mas ela falou sobre o 1 e o 2. Não foi isso, Júlia? Tá aí, capítulo 1 ao 4, mas foi discutido só o 1 e o 2. Exatamente. E o Tiago 5, 6 e 7.
Então, vamos retomar aqui primeiro no capítulo 1 e 2. Dúvidas alguém gostaria de questionar antes da gente começar? Ninguém ficou com nenhuma dúvida? Júlia, coloca no modo de apresentação para nós, por favor. Não tá, não? Não. Ah, tá. Verdade. Agora sim. Ok. Uhum. Dúvidas? Ninguém tem dúvida. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos retomar lá. Volta um pouquinho, Júlia. Você falou algumas coisas aqui, aí eu gostaria de perguntar para você e, logicamente, para os colegas, se entenderam, né? Uhum. Primeira coisa, você voltou àqueles conceitos que a gente trabalhou bem superficial e você explicou muito bem, parabéns, né? Obrigada. O que é a questão, né, do que é um processo, né, eletroquímico, onde eu tenho, né, a substância que está perdendo elétrons, então está oxidando, a substância que está recebendo os elétrons, então está reduzindo, que é o conceito mais atual que nós utilizamos, como você mostrou, dos antigos até o conceito mais atual. E que a gente chama, essa carga, né, localizada, nós chamamos de NOx. Mas o que é de fato NOx? Deixa eu ver aqui onde é que tá no slide. Aqui. O NOx, ele vai ser aquele, tipo, número de oxidação que... Não, é uma pergunta difícil. Quem gostaria de ajudar a Júlia a responder? O que é NOx? Porque é uma coisa que a gente bateu muito nas nossas aulas de eletroquímica, antes do recesso. Então, logicamente, com o recesso a gente acaba esquecendo, né? Mas a gente conversou muito sobre isso. E aí, né, quando você falou, eu percebi que talvez não estava muito claro para você. Por isso que eu estou perguntando. Uhum. Pessoal, ajuda a Júlia aí. Quem se lembra e o que vem a ser NOx? Tiago, Rafael, Josiane, Arthur. Estou olhando aqui na minha lista. É Não a tô carga olhando. elétrica de um átomo. Pois é, mas como que ele adquire isso, Josiane? Como que é isso? Então, eu só vou ter essa carga quando eu tenho Adquirir uma ligação iônica. só ligação iônica? Pode falar, Gerdeci. Seu microfone está funcionando hoje, não? Deixa eu ver aqui. Nox é o Gerdeci. Ligação iônica e covalente. Ah... Então essa carga, né, ela pode ser localizada, no caso de uma ligação iônica, ou no caso de uma ligação metálica, ou ela pode ser o quê? Vou voltar aqui um pouquinho, só um minuto. Ah, não, a Júlia está projetada, eu não vou projetar, porque senão não consigo aqui. Tá? Mas a gente trabalhou com isso, né? Inclusive, a gente mostrava para vocês lá nos compostos que tem alguns elementos químicos, né? Que dependendo do quem ele está ligado, essa carga ela é variável. Lembra? Ah, eu trabalhei com enxofre, que tinha NOx -2, tinha NOx +4. Lembram disso? O carbono tem NOx variável e assim por diante. Porque quando eu penso em ligações químicas, né? Covalentes, eu tenho aquela questão da eletronegatividade. Então, aquele elemento que é mais eletronegativo, ele puxa o par de elétrons, né? E ele deixa o outro com uma densidade, não é uma carga real, é uma carga aparente. Então, nem sempre eu vou afirmar, né, que o NOx, por exemplo, do ferro, como é que eu falo? Qual que é o NOx do ferro? Eu tenho uma tabelinha e eu decoro isso? Ou depende com quem ele está ligado? A espécie química? Hein, Júlia? O NOx é fixo? Do ferro? Estou citando o exemplo ferro, né? Ah, tá. Mas qualquer outro elemento, o NOx dele é fixo ou ele vai depender com quem ele está ligado?
Não, ele depende da ligação que está sendo feita ali. Exatamente. Então, por isso que eu preciso conhecer a questão das ligações químicas, que a gente discutiu muito com vocês lá anteriormente, a questão das propriedades periódicas, porque é a partir disso que eu vou definir qual é o NOx daquele elemento. Ou seja, é algo variável, né? Essa carga real ou aparente que com determinado átomo de um determinado elemento adquire, dependendo com quem ele está ligado. E as condições às quais ele está submetido. Isso vai ter oscilações desse NOx, né? E isso vai definir, né, tudo que você comentou com relação à corrosão. Isso pensando em corrosão eletroquímica ou corrosão eletrolítica. Porque quando eu penso em corrosão química, eu não tenho essa reações de oxidação-redução, reações redox. Consequentemente, eu não tenho transferência de elétrons. Não é isso? Então, quando você disse, Júlia, que corrosão é um processo espontâneo, tá certo isso? Eu posso afirmar com toda segurança que corrosão é um processo espontâneo, sempre? Não, ele é geralmente. Ah, ele é geralmente, porque quando você apresentou, você disse, corrosão, porque eu vi falta um pouquinho. Não, eu tinha falado que era, na maior parte das vezes era espontâneo, mas que pode sofrer ação de tipo, alguma força externa. Ah, tá. Então eu entendi errado. Que você colocou, né? Em algum momento aí tinha um slide seu que você colocou corrosão é um processo espontâneo. Eu até copiei aqui. Corrosão é um processo espontâneo. Ah, estava afirmado? Deixa eu ver. É, parece foi que sem sim. querer, então. Era para ser. Olha era lá, para ser corrosão é um geralmente. processo espontâneo. No primeiro slide, geralmente esse aqui eu coloquei errado. Né? Nem percebi. Então, é preciso ficar claro para todos os colegas, corrosão pode ser um processo espontâneo. Com relação a ligas metálicas, é o mais comum, porque tem a formação das pilhas. Quando é que eu tenho a formação de uma pilha? E aí vai para a Júlia, vai para o Tiago, vai para o Rafael, para a Josiane, para o Arthur. Quando é que eu tenho a formação de uma pilha? Se eu não me engano, o que eu tinha visto lá no capítulo 3 é, tipo, quando você conecta dois eletrodos, que tem a transferência de elétrons entre eles, com a ponte salina e tudo mais, gera uma pilha. Pois é. E aí, nós vamos... vou realmente... Pode falar, Felipe. Pessoal, quem tiver condições de abrir o microfone, para mim é melhor. Porque fica difícil para a gente ficar olhando aqui. Então, se tiverem condições de abrir o microfone... É quando tem diferença de potencial, professor? Pois é, mas e quando é que eu tenho diferença de potencial? Quando tem uma parte anódica e outra catódica, que ocorre a transferência de elétrons. Isso. E quais são as características para que eu tenha uma parte anódica e uma parte catódica? Aí a senhora me pegou. Então, porque assim, né, normalmente a gente pensa que para que eu tenha tudo isso que o Felipe falou, eu tenho a diferença de potencial. Eu tenho, então, um ânodo, onde sofre a reação de oxidação, que foi o que a Júlia colocou, não foi isso, Júlia? E um cátodo, onde sofre a reação de redução. Certo? Então, se eu tenho um meio, como o Tiago colocou, né, Tiago? Se eu tenho um meio, e aí esse meio, quais são as características? Eu já vou pegar o Tiago aqui para nos ajudar. Quais são as características desse meio para que eu tenha essa transferência de elétrons? Característica? Quais são as características do meio para que eu tenha transferência de elétrons? Tem que ter um cátodo, ânodo e contato entre eles. Pois é, o cátodo e o ânodo são os eletrodos. Uhum. Como o Felipe falou, conforme a Júlia falou, tenho 2 eletrodos. Agora, quais são as características desses eletrodos é que é importante, né? Esses eletrodos, eles têm que ser de metais diferentes ou não?
Não, eles podem ser iguais, né? Pode ser do mesmo elemento químico? Aham. E mesmo assim eu vou ter... Então, se eu tivesse um eletrodo, vamos supor, de ferro, de um lado, de uma situação, e um outro eletrodo também de ferro, vai ter diferença de potencial entre eles? Eu acho que sim. Quando isso vai acontecer, Tiago? Aí eu não sei. Professor, eu acho que, tipo assim, quando, tipo, são recipientes separados, né, que tem dois eletrodos, você tem que usar, tipo, elementos diferentes para, tipo, estabelecer essa diferença de potencial entre eles, e também que utiliza a ponte salina. Só que quando você utiliza, tipo, apenas como se fosse um recipiente lá, não necessariamente um becker, mas porque você utiliza um recipiente e um elemento ali em alguma placa, por exemplo, a solução ali embaixo ela pode conter também aquele mesmo elemento, só que tem tipo uma parede porosa entre eles que vai estabelecer tipo essa diferente potencial e transferência de elétrons. Só que eu acho que quando são dois eletrodos não tem como ser do mesmo elemento, eu acho. Ok. Muitos questionamentos, né? Vamos pensando aí que já vamos fazendo a reflexão aqui. Então, se for dois eletrodos do mesmo elemento, não tem diferença de potencial, vou dizer a Júlia. O Tiago já acha que se eu tenho dois eletrodos de um mesmo elemento químico, eu tenho diferença de potencial. Mas ele não sabe quando isso acontece. Alguém tem uma outra observação com relação a isso? Podem abrir o microfone para falar. Jardeci? Sem problema. Tiago, volta um pouquinho, não precisa colocar seu slide, não. Fala para a gente especificamente como você definiria o que é meio corrosivo. Meio corrosivo Isso. é meio que o local onde ocorre a corrosão, não é? E quais são as características desse local? A característica eu não sei explicar direito. Certo. Bom, então vamos voltar aqui um pouquinho. Júlia, vocês anotaram aí essas perguntas, né? Deixa anotado aí, Tiago e Júlia. Júlia, você saberia explicar quais são as características desse meio? Não entendi muito bem a pergunta. Então, vou fazer novamente. Vocês falaram que para eu ter transferência de elétrons, eu tenho que ter condições para que tenha uma região que possa passar esse fluxo de elétrons, certo? E o Tiago falou sobre os meios corrosivos. E eu perguntei quais são as características desses meios corrosivos. Eu acho que não vou saber explicar isso, não. Eu não sei se eu tô entendendo direito a pergunta. Tipo, em que aspecto que você quer que explique? Não sei. Tá. Quando você colocou, né, que eu tenho, por exemplo, no aço inoxidável, a formação de uma película, que é o produto de uma corrosão. Em especial, né, no aço inoxidável, a gente tem o crômio, e aí a gente forma uma película de óxido de crômio. A partir do momento que eu formo essa película de óxido de crômio, a minha corrosão, ela cessa ou ela continua acontecendo? Ou ela acontece com uma menor velocidade? E por quê? Pode diminuir a velocidade de corrosão. E por quê? Vamos tentar
formular uma resposta assim. Jardeci, tem como você abrir seu microfone, não? Se puder conectar ele aí e abrir, para você colocar exatamente isso aí que você escreveu, mas só que eu preciso conversar. Ah, não está funcionando. O Jardeci colocou aqui, ó, Júlia, que quando tem... cadê? Contínua. Ele colocou que é uma película... É isso, Jardeci? Contínua. Isso. E por que, né? Essa película, então eu tenho uma peça, vou tentar ser um pouco mais clara. Você entendeu a minha pergunta ou não? A última que você fez? Quer que eu faça novamente? Eu quero. Olha, porque você que comentou isso, você disse, Sim. Quando eu tenho aço inoxidável, né? Eu formo, então, ocorre a corrosão, dependendo das condições do meio, o qual ele está submetido. E aí vem mais uma pergunta, né? Uai, mas ele é aço inoxidável, sofre corrosão? E que no resultado, produto dessa corrosão, eu formo o óxido de crômio. Como você aplicou todos aqueles conceitos, né? Quem está oxidando, quem está reduzindo, eu ainda até poderia te perguntar. Quando eu formo o óxido de crômio, qual é o elemento que está oxidando, qual é o elemento que está reduzindo? E forma essa película. E aí você falou para mim, formando essa película, eu vou... Ali o Jardeci até colocou, é uma película contínua, que reveste toda a estrutura e que ela minimiza o processo de corrosão. E por quê? Você quer saber o porquê que minimiza? Os meninos já tem colega seu que colocou isso. Então vem a pergunta agora para você. E por que ela minimiza o processo de corrosão? E aí vem Tiago, ajuda a Júlia. O que é o meio? Quais são as características do meio? As características do meio está envolvido com relação a essa película que se formou, que minimiza o processo corrosivo. Alguém? Pode... Pessoal, aqui não é só a Júlia, não. Eu estou perguntando para a Júlia, porque é ela que explicou isso. Mas se ela está com dúvida, colegas que entendeu também pode ajudar. Ô, professora, eu também não sei, tipo, o porquê. Tipo, eu vi enquanto eu tava estudando as minhas falas, Uhum. eu também ouvi esse exemplo, né? Que, tipo, no meu caso era, tipo, o ferro, aí tinha uma película de cloro, só que o ácido, o aço, ele não é 100% inoxidável, né? Aí ocorre esse processo de corrosão. Mas não explicou o porquê que essa película não conseguiu meio que cessar esse processo. Também não sei. Também não entendeu, né? Assim, ó, de forma mais simples, tipo, explicando por que esse produto protege, é porque, tipo, quando forma esse produto dessa corrosão e vai formando essa película protetora, ela vai ter um potencial de oxidação maior do que o metal em si, então ele vai ter preferência em sofrer essa corrosão e tipo, vai diminuir a velocidade de corrosão do metal inicial. Então, é como se ele fosse, eu acho que tem um nome, né, um termo que é metal de sacrifício, por exemplo. Ele vai meio que se sacrificar e sofrer a corrosão preferencialmente antes do próprio metal ali. Então, por isso que ele vai proteger por diminuindo a velocidade, né, de corrosão, porque vai proteger por
período de tempo, mas não é infinito. Uma hora isso vai cessar. Pessoal, vocês concordam com o que a Júlia colocou? Que a Alice, Josiane? Nessa liga metálica que a Júlia colocou, em especial, que é um aço inoxidável, eu tenho o cromo. O que está acontecendo com o cromo? Ele está oxidando ou ele está reduzindo? Hein, Júlia? Ah, perguntei especificamente para mim. Não para você, eu estou perguntando para todos, mas Ah, tá. a corrosão não é um processo natural? E é o Murilo que colocou aqui, Júlia. Será que está certo a observação do Quem Murilo? falou? Corrosão não é um processo natural? É. Uai, é o que eu tinha falado, ele é um processo espontâneo, um processo natural que ocorre por causa das reações químicas que acontecem no meio, mas ele também pode ser um processo forçado. Isso. Então, é um processo natural, como também pode não ser. Né? Depende das condições. Então, o que é esse meio, hein, gente? Não tô entendendo a pergunta. Ué, você acabou de dizer para mim, ó. A corrosão é um processo natural, espontâneo, né? Dependendo das condições do meio. Então, não respondeu. Mas o que é esse meio? Quais são as condições desse meio? Seria o ambiente em que o material se encontra, professora? Sim, seria o ambiente que o material se encontra, Felipe. E o que esse ambiente que o material se encontra tem que ter para que eu tenha esse fluxo de elétron? Ou seja, possibilitar eu ter uma área anódica, onde ocorre a corrosão, e uma área catódica, onde ocorre o depósito, o aumento de massa. Ou seja, área anódica, reação de oxidação, perda de elétrons. Área catódica, reação de redução, ganho de elétrons. Mas para que eu tenha isso, Júlia, volta, vamos lá. Vamos ficar mais, a te ajudar aqui. Volta, considerações finais, que foi já no final, né? Já tem não, passa para o próximo capítulo, você apresentou dois. Começa aqui, o 2 começa aqui. Isso, então tem um desenho, um esqueminha que eu tenho que pedir aqui, eu coloquei tá. aqui, ó, do ácido sulfúrico e do magnésio. Pronto, vamos lá, que aqui acho que vocês vão entender melhor. Ok. Então, isso, esse esqueminha aqui, Júlia, né? Sim. E que você explicou muito bem. O mecanismo das reações redox. Né? E você disse, para ter uma reação de oxidação, tem que ter uma reação de redução. Né? Que ainda você falou, quem reduz é o agente oxidante, ele força o outro a sofrer o quê? Oxidação. Quem oxida é o agente redutor, ele força o outro a sofrer redução. Por isso são reações simultâneas. Uma não acontece sem a outra. É o par redox. Foi isso que você explicou? E muito bem. E tá claro, acho que todo mundo entendeu isso. Agora, a gente precisa transpor isso. O conceito é esse, mas eu preciso entender, né? De fato, esse conceito, transpor. É a questão da ativar isso no nosso cérebro no sentido da compreensão. Então, você colocou aqui, nesse slide, eu não consigo mexer, mas vou falando, vocês vão localizando, tem um fiozinho de magnésio e tem mergulhado e tem um fiozinho de cobre, né? Mergulhado em quê? Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico aí, logicamente, você esqueceu de falar, mas é uma solução. A solução, que é a solução de ácido sulfúrico. E quando eu penso em solução de ácido sulfúrico, eu estou pensando em quê? Em ácido sulfúrico e o quê? Água? Água. Né? Porque se você tivesse só ácido sulfúrico aí, essa reação não acontecia.
Pera, tem a ver com a sua pergunta? Eu vou repetir. Quais são as características do meio? Que o Tiago não conseguiu colocar elas aqui. Ele colocou, mas ele não consegue trazê-las aqui para nós, né, Tiago? Você está com dúvida. E a Precisa Júlia também, são coisas interligadas. Eu preciso entender quem alguém respondeu aqui. Deixa eu olhar, eu tenho que voltar aqui na minha página, porque eu estou com duas telas, e aí a terceira eu não consigo abrir. Só ácido, Jardeci. As características do meio é só ácido. Jardeci está dizendo que as características do meio têm que ser ácidas. Características do meio ácido? Nesse caso aqui, sim. Ah, tá. Eu acho que não necessariamente, né? Não necessariamente. Certo? Não necessariamente. Nesse caso em especial, eu coloquei uma solução de ácido sulfúrico. Quando eu tenho ácido sulfúrico em meio aquoso, o que acontece? Eu não lembro se era dissociação ou... eu sempre confundo dois termos. Ionização, dissociação... Eu vou só... Tá aqui um pouquinho. Deixa eu só... Slide aqui. Tem que colocar. Você quer que tire aqui do compartilhamento? Eu vou ter que usar uma tela aqui, então, para poder explicar isso. Professora? Tá lá. Tô ouvindo. Professora? Aham. Então, tipo, para meio que ter essa corrosão, tem que ter o hidrogênio? Não. Ah, Pode ter. Pode ter. Ó, Jardeci colocou aqui para nós. O meio são todos os elementos: atmosfera, águas naturais, solo, produtos químicos. E você falou nisso, Thiago. eu falei. Né? Então, o meio, gente, é a condição que eu possa ter fluxo de elétrons. E quando é que eu tenho fluxo de elétrons? Quanto à formação de íons em meio aquoso? Alguém aqui já foi tomar banho no mar e aí começa a descarga elétrica. O que é que você faz? A primeira coisa que você faz? Você está no mar e tem uma chuva com descarga elétrica. Você permanece lá dentro da água do mar? Não, né? Por que não? A sua avó falou para não ficar? Hein, pessoal? Deixa eu voltar aqui minha moça aqui. Ixi, está difícil de caneta. Só um minutinho. Não vai ficar lá não, porque vai levar choque. Por que vai levar choque? Ih, na minha caneta tá torta hoje, tá difícil de escrever. Deixa eu ver se eu consigo acertar nela, gente. Porque é água, né? Se você for ficar no mar e aí vem um trovão, você vai levar o choque. Pois é, e a minha caneta tá meio ruim hoje, mas eu acho que eu consigo escrever aqui. Nossa, gente, eu tenho que desconfigurar isso aqui. Quando a tela desconfigura... Vamos ver. Porque, gente, você tem o quê? Condições para ter fluxo de elétrons. E, logicamente, quanto mais carregado for essa solução, no sentido de um eletrólito, ou seja, diferença, cargas positivas e cargas negativas, você tem uma condição ideal para você caminhar o elétron. Então, quando eu penso na atmosfera, a atmosfera é riquíssima em quê? Como o próprio Tiago colocou, rica em... Deixa eu só desconectar minha luz aqui, estou mexendo aqui, vou falando, que a minha luz aqui e rica em íons, soluções gasosas, soluções líquidas, de cargas opostas, iônica. Não é só compostos iônicos que tem, né? Eu tenho também os compostos moleculares, que em determinadas condições pode formar íons, que é o que a Júlia falou aí. Eu tô com dúvida, né? Se o ácido sulfúrico, deixa eu ver se eu consigo escrever agora, o ácido sulfúrico em meio aquoso sofre, né, ionização ou dissociação.
aquela ideia, né? O ácido sulfúrico em meio aquoso, lembrando aqui lá do ensino. Nossa, que complicação do negócio. Tem dia que ela desconfigura e aí não escreve de jeito nenhum. Eu tenho o oxigênio, né? Ó, voltando àqueles conceitos básicos, a ligação química que nós discutimos, molécula de água, par de elétrons não ligantes, lá a ligação química, né? Eu tenho o hidrogênio ligado ao oxigênio, então esse hidrogênio acaba em algum momento, né, se ligando a esse par de elétrons e deixando o elétron dele para trás. Isso vai acontecer com um dos hidrogênios ligado ao ácido sulfúrico, depois vai acontecer com outro. E, consequentemente, isso, né, vai formar esse composto aqui, que é o H3 ou mais, que é um íon hidrônio e hidroxônio, mais o ânion correspondente, que é o íon sulfato, SO2. Logicamente, vai sair 2 hidrogênios, vou precisar de 2 moléculas de água e vai formar 2 moléculas do hidrônio ou hidroxônio, que é o que vai caracterizar o meio em ácido. E aqui eu estou partindo de um composto molecular. Um composto molecular. O que é um composto molecular? Formado por ligações, o quê? Covalente. E estou gerando íons, cátion, ânion. Então, aqui eu tenho um processo de ionização. E se eu tenho um processo de ionização e tenho formação de carga positiva e carga negativa, íons, a partir de compostos moleculares de ligação covalente, eu tenho o que nós chamamos de ionização. Ah, mas se eu tenho uma substância, por exemplo, NaOH, que é uma base, que é um composto iônico, já formado por diferença de potencial, onde um perde elétron e o outro recebe elétron, em meio aquoso, e eu tenho, né, nada mais do que uma simples dissociação iônica. E eu tenho aqui o sódio Na+, mais o OH-. Também eu tenho íons aqui, não tem? Qual que é a diferença deste aqui para este aqui? Aqui eu tenho uma dissociação iônica, porque já era um composto iônico. Aqui eu tenho uma ionização, porque é um composto molecular, mas gerou íons. Então, essa é a diferença, viu, Júlia, entre ionização e dissociação. Dissociação é simplesmente quando eu coloco um composto iônico em meio aquoso, ele vai se dissociar. Ionização é quando eu tenho um composto molecular em meio aquoso e ele vai ionizar. Ele não era iônico, mas ele forma íons. Então, esse é o processo de ionização, e isso é o que caracteriza o grau de acidez de um ácido. Quanto, né, mais ionizável ele é, menor é o pH, maior é a acidez desse ácido, maior é o poder corrosivo. Por que, professor, que o maior é o poder corrosivo? Porque mais H3 ou mais eu formo, maior é a possibilidade de fluxo de elétrons, eu tenho diferença de cargas, então eu tenho fluxo de elétrons caminhando nesta solução. Então, o que é um meio corrosivo, Tiago? Volta lá o slide da Júlia, deixa eu tirar a minha apresentação aqui, minha lousa aqui que está. Pode voltar, Júlia, por favor. Consegue projetar? Isso. Aqui, o exemplo da Júlia é o quê? Eu tenho o ácido sulfúrico em meio aquoso. Então, formou o quê? O H3 ou mais o SO4 2 menos. Eu tenho possibilidade de ter fluxo de elétrons e, consequentemente, os elétrons vão sair do magnésio, né? E vão para o cobre. Então, o magnésio é o meu eletrodo que está sofrendo oxidação. Então, é o meu ânodo. E o cobre é o meu eletrodo que está sofrendo redução, então é o meu cátodo. No outro exemplo que a Júlia colocou, ela colocou o magnésio e o ácido sulfúrico em solução aquosa. E aí, professor, o que aconteceu? Eu não tenho 2 eletrodos. E por que está ocorrendo a corrosão? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Cadeci, Júlia, Felipe? Sim. Por quê? A professora faz mais pergunta do que tudo, né?
Tá, tem um fluxo de elétrons, tá certo. Mas só que aí, nesse caso, quem é que está oxidando, Júlia? Quem é que está reduzindo? Peraí que eu tive que ligar meu microfone. Nesse aqui? Você colocou o magnésio e uma solução de ácido sulfúrico. Sim. O magnésio ele está sofrendo oxidação, perdendo os elétrons aqui, e o ácido sulfúrico que ele está sofrendo a redução que está recebendo esses elétrons. O ácido sulfúrico está recebendo os elétrons? Não, o hidrogênio. E de onde está vindo esse hidrogênio? É da solução. Você borbulhou hidrogênio na solução? Não, porque é a solução de ácido sulfúrico com água. Então, esses hidrogênios estão vindo de onde? Ah, tá. Você está perguntando se está vindo do H2O ou do... Da onde vem o hidrogênio? Nossa, lembrar que tô com sono. Vamos fazer são 8h19, a nossa proposta era 8h30, mas a gente vai ter que retomar aqui. É por isso que a gente tem uma janela, né? Que eu estava olhando aqui a janela que a gente tem, que amanhã a gente começa das 7h30 até as 10, não é isso? Com o Rafael. Rafael tá aí, Rafael? Rafael? Não, né? Não. Josiane e Arthur, tá aqui? Eu tô aqui, professor. Tá aí, né, Josiane? E amanhã, então, a gente tem das 7h30 às 10 horas. Tem bastante coisa, que é o capítulo 8, 9 e 10 com o Rafael. Não sei se tem mais alguém com o Rafael. E o capítulo 13, né, Josiane e Arthur. Bom, eu tenho uma janela aqui dia 2. Eu sei que no final aqui a gente tem um intervalo que a gente tem das 7h30 às 10 horas, só proteção catódica e anódica. Então vai dar tempo, sim, eu posso fazer isso. É o seguinte, Júlia e Tiago, como o colega de você não veio, né? E aí eu não sei se a gente pode contar com ele amanhã, que talvez ele não venha, então a gente vai resolver, né? E como eu percebo que você ainda está com muita dúvida no que você trouxe, e o Tiago também, vocês vão fazer juntos para amanhã. Vão fazer o capítulo 3 e 4 para amanhã, porque eu acho que vocês vão conseguir responder as perguntas que eu fiz com relação ao óxido de crômio, que aqui não está respondida, né? Com relação ao hidrogênio, que está reduzindo da onde ele veio, com relação às características do meio, para que a gente tenha, né, a formação de uma pilha, o que de fato é uma pilha. E aí vocês colocaram e ficaram em contradição, você disse que para eu ter uma pilha eu tenho que ter 2 eletrodos de metais diferentes. Aqui você já mostrou na figura 222 que isso não está acontecendo. Não, eu falei que tem 2 casos. Tem que ter o quê? Eu falei que tem casos diferentes. Tem esse que, tipo, tem apenas um recipiente, tem outro que tem os 2. Pois é, então, quem é o eletrodo, quando você mostrou a figura 2.2, eu volto a perguntar para você, quem é o cátodo, quem é o ânodo aí? Esse aqui? Na figura 2.2, que é a do magnésio com a solução de ácido sulfúrico. Não precisa responder agora, não. Pensa, pesquisa. E para amanhã, o capítulo 3 e 4, você e o Tiago juntos. Então, vocês se organizam. Para amanhã, o capítulo 3 e 4. É dolorido mesmo, pessoal. A gente vai e volta, porque a gente precisa sair da condição, que eu sempre falo, né? A condição
o conhecimento do cotidiano para começar a transpor, né, o conhecimento técnico dentro daquilo que acontece no cotidiano, ou melhor dizendo, sairmos do senso comum. Porque até agora nós estamos ainda no senso comum, e a gente precisa sair dessa condição de senso comum, e para isso é dolorido. Quem disse que aprender não é dolorido? Sempre foi, tá? E não é muito interessante, não. Mas depois que a gente aprende, a gente entende. E aí começa a ficar interessante. Porque a partir disso, Tiago, você está me ouvindo, Tiago? Você vai ter condições de responder para mim, né? Volta lá no capítulo 6, tá? Na verdade, capítulo 6 e 7, porque quando a gente falou, você falou aí sobre mecanismos e meios, você precisa estar muito claro quais são as características desses meios e, consequentemente, o que eles têm a ver com os mecanismos. Então, eu quero primeiro que vocês estudem o capítulo 3 e 4, interligam eles aqui com 5, 6 e 7 e com 1 e 2, porque está faltando. Combinado? Para amanhã? Tranquilo, Júlia? Tranquilo, Tiago? Que horas que vai ser amanhã? Não, amanhã é o seguinte, por isso que eu já olhei aqui a nossa programação. Começamos às 7h30. Vocês vão começar às 7h30, provavelmente a gente vai até umas 8h10, 8h15, a gente fecha. Aí eu vou ter que entrar, a gente vai fechar isso, porque hoje a gente não conseguiu fechar. A gente volta aqui para fechar isso, aí sim a gente dá a abertura para o Rafael. Que não está vai prejudicar os outros grupos, não? Porque a gente tem uma, como eu mostrei aqui para você, a gente tem uma janela lá na frente. Então a gente vai jogando isso. Ah, tem mais dias disponíveis. Não então. É mais dias, é mais horas. Ah. Trabalho com horas aqui, não é com dias, não. Porque essas horas, né, na quinta-feira a gente tem das 7h30 às 10 horas. E parece que se eu precisar prolongar um pouquinho mais, é possível ainda, não é? Na quinta? Na quinta. Então, eu lembro que, eu não sei se ia ter alguma aula de reposição de matemática. Pois é, mas aí a gente já fez essa programação com vocês. Até às 10 está garantido. Agora, se o professor usar das 10 para frente, tudo bem, né? Uhum. Mas ele vai usar todas as semanas aí, porque a gente tem no dia 27, temos no dia 3 e temos no dia 10. São três quintas-feiras, partindo das 7h30 às 10 horas. Não, eu tinha dito que ia usar acho que só uma quinta-feira, mas eu acho que ela nem tá lembrando disso. Ela não mencionou de novo, não. Tá. Se ela for utilizar, né? No caso, a gente realmente tem a segurança da nossa aula presencial na quinta-feira. Na verdade, ela começa às 7 horas e vai até... são os 2 horários, né? Que eu utilizo na quinta-feira com vocês no presencial. Então, é das 7 às 8h30, depois das 8h45 até às 10h15. Então, dentro do horário normal, a gente teria até 10h30, que é o intervalo. Tá ok? Combinado, então, Júlia? Para amanhã, capítulo 3 e 4. E Tiago? Eu não estou ouvindo o Tiago. Tiago, você está por aí? Tá bom. Tá bom? Tá? Fica com raiva, não. É para vocês aprenderem. Não, mas eu vou ter que ficar com 3 e com 4? 3 e 4 junto com o Tiago. Ah, tá. Nossa. Você e o Tiago trabalhando o capítulo 3 e 4, porque a hora que vocês trabalhar o capítulo 3 e 4, a gente vai ter condições de responder as perguntas que eu fiz no capítulo 1 e 2 que você não entendeu, e o Tiago também, no capítulo 6 e 7. Eu ainda não fui lá, a gente já está fechando aqui o tempo, né? Faltam 3 minutos. Amanhã a gente tem um tempo maior. A gente vai discutir um pouquinho as formas de corrosão, ainda tem esse detalhe ainda. Mas vai dar tempo. Amanhã... Tiago, volta lá, dá tempo. Tem 3 minutos aqui, por favor. Júlia. Quer que eu tire aqui? Isso. Coloca seu slide aí, só para a gente discutir as formas de corrosão, a morfologia. Isso a gente já consegue fechar hoje. Pessoal, colegas, vocês podem participar o tempo todo. Eu prefiro que, tá, Jardeci? Tentem organizar o seu microfone, que eu preciso dessa participação de vocês. Mas, às vezes, sem microfone fica mais difícil. Raimundo, pode participar, Matheus,
Lucas. Professora, Sim, Lucas. a gente tem uma aula agora, 8h45. 4 minutos eu consigo resolver. Tá bom, então. Tá? Tá bom. Vai dar tempo de você ir ao banheiro, tomar um cafezinho aí. Conseguiu pôr aí, Tiago? Projetar os seus slides? Você ainda está como apresentador. Isso. Para votar em qual? Coloca no modo de apresentação, por favor, Tiago. Ela começa lá nas formas de corrosão. Isso, né? Aí coloca no modo de apresentação, para ficar melhor. Isso, obrigado, né? Então, você falou da corrosão uniforme, acho que ficou claro, corrosão em placas também, né? Colocou até o exemplo aí, dá para vocês verem no dia a dia de vocês, né? Essa morfologia. Aí passa o próximo slide. A corrosão alveolar, a corrosão por pitch. Era essa aí depois lá na sua síntese, né? Então observam bem a corrosão por pitch. Aí, não aqui, vai mais um pouquinho, ele falou até a questão, né, de Ducal, a corrosão intergranular e intragranular, também explicou muito bem, acho que não ficou claro, dúvida com relação a isso, mas vamos lá na síntese, Tiago, que você fez. Aí corrosão filiforme, corrosão grafítica, corrosão, né, por desensificação, importante salientar que aí eu preciso de 2 elementos químicos primordiais, tem que ter eles, senão não acontece, né, esse tipo de corrosão, que é o zinco e cobre, né, eu ia até perguntar para o Tiago quem era o cátodo, quem era o ânodo, mas deixa, ele vai pensar daqui mais para frente. Pelo empolamento por hidrogênio, que forma o gás hidrogênio, ele mostrou a imagem lá formando, né, as bolhas, porque ali eu tenho um hidrogênio atômico, e aí ele se liga com outro hidrogênio, forma um hidrogênio molecular, logicamente vai ocupar um espaço maior, e aí forma essas bolhas. Já viram muito em estrutura metálica, que você aperta assim, e aí tem um buraquinho, mas, né, que é proveniente aonde está aprisionado o gás hidrogênio. Isso acontece muito quando a gente eleva muito a temperatura, e aí pode acontecer, inclusive, em processo de soldagem, né? E também a em torno do cordão de solda. Essa é um gargalo, a corrosão em torno do cordão de solda, né? E aí o Tiago disse, né? Em torno do cordão de solda acontece porque eu gero diferença de potencial. Mas qual é a característica do eletrodo quando eu vou fazer a solda em relação à estrutura metálica que eu devo fazer? Alguém aqui trabalha com solda? Raimundo, ajuda a gente, você que trabalha na manutenção. Está funcionando seu microfone, Raimundo? Raimundo? Tá sim, professora. O que acontece lá? Você trabalha com solda, Raimundo? Trabalho sim, professora. Qual é a preocupação sua quando você faz uma solda com relação às características do eletrodo, em relação ao material que você vai soldar? Professora, tipo assim, tem que ter um local adequado, mas geralmente nem sempre isso é possível, né? Por exemplo, mas são vários fatores que influenciam. O ambiente influencia muito, e depois da solda também o tratamento que tem que dar, certo? E qual que é o tratamento que você faz quando você faz a solda? Geralmente a gente aplica no geral, uma tinta, né? Mas assim, tem Pois é, outros mas a produtos. questão da temperatura, ela é importante nesse processo de soldagem ou não? Isso, muito, muito Por importante. quê? Então, a temperatura, se nós pegar aqui, por exemplo, na parte da máquina, ela tem que ter uma temperatura certa para derreter o material, né? E aí também, para dar certo, né? Para unir as peças, tem que ter uma temperatura certa. Pois é, aí se você aumenta a temperatura, você solda, você faz o resfriamento rápido ou você não faz o resfriamento rápido? Como é que funciona essa tratamento térmico? Sim, o resfriamento nosso lá ele é natural, e aí eu só faço resfriamento rápido quando eu estou soldando, por exemplo, uma peça que é urgente. Sei lá, quebrou a porta do elevador e a peça vai demorar uma semana. E aí, às vezes, é uma solda simples, aí eu faço um resfriamento rápido. Mas aí é naquela
É só no caso de emergência, mas o resfriamento nosso, ele acontece mesmo com o tempo, certo? Quando é uma peça mesmo que não tem essa urgência, certo? Bom, em torno do cordão de solda, né, é a área que ocorre a corrosão, mais propícia à corrosão. E ela acontece porque aqui eu vou estar trabalhando com material, né, pode estar com as mesmas, tento trabalhar com um eletrodo com as mesmas características da estrutura, mas eu vou gerar uma heterogeneidade. E uma heterogeneidade, eu gero uma diferença de potencial. E se eu gero uma diferença de potencial, conforme o Tiago falou, e se eu tenho um meio que tem capacidade de fluxo de elétrons, então eu tenho uma condição ideal para que eu tenha a formação de uma pilha, ou seja, essa área onde ocorreu solda, em torno dela, seria a minha área anódica, aonde vai ocorrer a oxidação. Então, toda vez que você faz uma solda, você pode observar, e aí o Raimundo acho que pode afirmar aí para nós, né, que ele está no dia a dia, que a corrosão acontece em torno da solda, não na solda, em torno da solda, que é exatamente ali, né, onde eu tenho o meu eletrodo, né, minha área anódica. E toda outra região funciona como minha área catódica. Vai mais um slide aí, por favor, Tiago, estou fechando, gente. Ele colocou aqui, essa é aqui que eu gostaria que vocês, esse slide seu, Tiago, a gente vai precisar dele amanhã, tá? Você colocou aqui, ó, de acordo com os estudos, as formas de corrosão localizada, como por exemplo, alveolar, putiforme, intergranular e intragranular, são as mais prejudiciais aos equipamentos. A gente vai discutir isso. Embora a área de ataque delas seja pequena, né, mas a profundidade é considerável. E aí a gente tem perda de resistência do material. Mas aí esse item aqui, esse terceiro item seu, ele é primordial. Você disse assim, a relação entre a área catódica e anódica. A área diferencial, variação de pH, produtos de corrosão presentes na superfície metálica ou formados durante o processo corrosivo. Gente, destaca esses 4 itens aqui que o Tiago colocou, Júlia e Tiago, onde vocês amanhã, apresentando o capítulo 3 e 4, a gente volta nesses 4 itens aqui. Relação de área, a aeração diferencial, variação de potencial hidrogênio iônico, o produto formado pela corrosão. É o que nós falamos hoje, que a Júlia apresentou sobre o óxido de cromo. São essas 4 questões aí que a gente precisa entender elas para sair do senso comum. Elas estão aí nos slides. Tá ok? Vocês por hoje é só, estão liberados. Amanhã começamos às 7h30, se Deus quiser. Perguntas, questionamentos? Então, pensem em todas as perguntas que a gente colocou aí para vocês. Professora. Sim, Tiago. Então, para amanhã, eu tenho que explicar o capítulo 3 e o 4 com a Júlia. Sim. E explicar melhor as características dos meios de corrosão. É porque a partir do estudo do capítulo 3 e 4, você vai entender o que você explicou, mas ficou a lacuna. Então tá. Certo? E ali no seu slide você colocou. Perfeito. Só que ainda você não entendeu. Uhum. Tá? Então aí a gente vai... E a Júlia também, ela explicou muito bem a teoria de oxidação-redução, mas ela ainda não entendeu o que de fato acontece naturalmente no meio, no dia a dia nosso, com relação às reações espontâneas, corrosão eletroquímica. Então, a partir do capítulo 3 e 4, eu acredito que nós vamos conseguir ligar as coisas que estão ali meio que sem conexão. Não só para vocês, como para todos nós. Tá ok, pessoal? Tranquilo, Júlia?
Por hoje é só. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estamos à disposição. Senão, eu vou parar a gravação aqui. Posso parar? Tranquilo? Pode parar, professor. Então, tá ok, Lucas. Até mais, obrigada. Fiquem com Deus até Tá. amanhã, às 7h30, se Deus quiser. Tá. Aí a chamada a senhora vai fazer por print? Eu já fiz aqui, eu baixo a lista de presença todo dia, Lucas. Já tá Ah, feito. então tá bom. Tá todo mundo liberado. Ok? Tchau, tchau.